Então, eu queria que você falasse um pouquinho das implicações de você usar um laranja como forma de sonegar. Primeiro, isso resolve até a página 2, né, Jaime? Inicialmente, aparentemente resolve essa situação, né, de você estar desviando o patrimônio ou ocultando o patrimônio, mas hoje a justiça já possui mecanismos que podem alcançar esse laranja. Eu cito um exemplo muito simples e de fácil visualização para todos. Você vê um empresário que não tem nada no nome. A pessoa deve e sempre está andando com aquele carro. Então você vai e tira uma foto, no dia tal ele está com esse carro. Esse carro não está registrado no nome dele. Aí no outro dia ele vai para um shopping e tal, e ele está lá com aquele carro. E você forma um dossiê de que aquela pessoa utiliza aquele carro como se fosse dele. Ele é o possuidor, mas ele não é o proprietário. O proprietário é o laranja. Se você demonstrar isso para o juiz, que ele, de fato, além da posse, ele exerce a propriedade do bem, com certeza o juiz vai pegar aquele patrimônio para pagamento da dívida. É um exemplo simples, mas que acontece muito atualmente no âmbito judiciário. Sim. E existem outros problemas também decorrentes aí dessa figura do laranja, que você está envolvendo uma terceira pessoa. Essa pessoa, nós já vimos um caso, né, que chegou até nós, de um laranja que tinha movimentado mais de 100 milhões na conta dele, né, que era a movimentação do dono, de fato, do negócio. E quando veio o auxílio do Brasil, aí, da Covid e tudo, o sujeito, que era o laranja, foi lá e se inscreveu para receber os R$600, né, do auxílio lá na época da pandemia. E aí o governo, né, teve várias operações no Brasil inteiro, a Polícia Federal prendendo pessoas que estavam fraudando, né, o recebimento desses R$600, uma vez que elas não preenchiam os requisitos para receber esse valor. Então, o laranja, no dia a dia dele, ele esquece que ele tem recursos sendo movimentados no nome dele, ele tem uma vida, normalmente é uma pessoa que tem uma vida muito simples, que mora num lugar simples, que possui, né, bens de características muito simples. E aí veio aquela oportunidade, ele estava ali precisando de dinheiro, ele foi lá e se inscreveu no programa para receber esse auxílio. E isso desencadeou um problema, né, enorme para a pessoa que era o responsável por aquela operação de fato, que era o dono de fato da operação. Então, você acaba assumindo um risco, né, que você não tem controle. É uma situação em que você deixa de ter controle sobre as opções, né, de cenários que podem acontecer. E isso torna muito mais problemático. É a mesma coisa você deixar uma mochila de dinheiro num banco de uma praça. A chance de você não ter aquela... Depende do país, né, que você deixar, né? Deixar isso na Suécia, no Japão ninguém vai mexer. Mas aqui no Brasil, se você deixar a mochila com dinheiro no banco de uma praça, não vai ficar 5 minutos aquilo ali. E as pessoas não enxergam dessa maneira, né? E outra questão, desculpa interromper, Jaime. Outra questão é se o laranja morrer. Isso é em tese, os herdeiros dele são os filhos, ou sim, a esposa, a companheira, ou até mesmo os pais, se ele não tiver filho ou esposa. Como é que fica essa questão? Esse patrimônio não vai voltar pro empresário, né, que utiliza o laranja, né? Então isso pode acarretar um problema gigantesco. Sim, as pessoas esquecem que o laranja, ele casa, ele morre, ele tem filhos, ele pede um auxílio emergencial. Então, tudo isso impacta em quê? O empresário fica exposto, como você falou da questão da mala no banco da praça. Então, voltando, você usar um agente cítrico, você está... E outra, é crime, né? Vamos deixar bem claro que isso é crime. E com uma série de implicações. Eu não sou advogado, mas vocês são. Então, tem uma série de implicações aí, outras, pelo uso de um terceiro, que nem sempre está de boa fé. E aí, eu vou citar
um case, você citou lembrei também desse caso, mas há talvez uns 2 meses atrás, um cliente me procurou e ele, na inobservância de um agente cítrico, ele usava 2. Então, ele participa de aquisições em leilão, governo, ele usa um laranja. Então, que adquire esses produtos e vende para um segundo laranja. E o que ele me disse é que o primeiro laranja não sabe quem é o dono da empresa, não sabe quem é o dinheiro. O segundo laranja também não sabe quem é o dono do dinheiro e não conhece o primeiro laranja, que não conhece o segundo. Então, na cabeça dele, ele está absolutamente protegido. Não contente, ele vende sem nota. Ele vende no varejo, em um grande centro de compras lá em São Paulo. Ele recebe em espécie. E, pasmem, ele enterra o dinheiro. Ele literalmente me disse que enterra o dinheiro. Só que ele tomou uma proporção que ele não consegue mais transacionar, ele não consegue pagar com dinheiro para o governo aonde ele compra. Então, ele está tendo que, entre aspas, vou usar o termo forte, lavar o dinheiro. É o que eu falei para ele, olha, você está com muitos problemas aqui, muitos problemas mesmo, expliquei. E a hora que eu comecei a dissertar sobre os riscos que ele estava correndo, ele falou que impossível chegar até ele. Eu falei bem claramente que nada como meia hora de banco numa delegacia para o laranja falar tudo o que ele sabe. Ele não tem... E sem contar que quando você vai nessa esfera criminal, é um mundo que ninguém deseja passar. Você sabe muito melhor do que eu. Mas não somente nessa questão, o braço, quando eu digo para ele que ele perde 13% no dinheiro dele que tá enterrado, ele quase surtou. Porque na cabeça dele o dinheiro não perde poder de compra. Né? Então está lá no... Ele ignora a inflação. Exatamente. Então, a hora que eu falei isso para ele, ele começou a pensar. Então, imagina que nesse caso específico, além de todos isso que a gente já falou antes, e eu defendo a tese, pagar imposto é mais barato, quando você sonega, você não tem acesso a crédito, você tem risco de prisão e você não rentabiliza o seu capital. Né? Então, e aí, voltando um pouquinho sobre essa questão do excelente esquema dele de usar 2 laranjas, é que a Receita vai saber, de novo, no uso da inteligência artificial, quem são. Não existe, não vamos aqui nos enganar, achar que a Receita não tem essa informação. Eu tenho certeza que se ele entrasse lá na declaração de imposto e fosse ver as informações, e olha que a Receita só divulgou as informações de investimentos. Ela tem essa informação do fluxo em conta corrente. Ainda não está utilizando. Em algum momento vai estar fazendo isso. Porque se a hora que colocar a movimentação de conta corrente, vai ser difícil explicar como que o cara ganha 10 e movimentou 600, né? Então, voltando, essa questão do uso do laranja, eu insisto muito, é a pior solução para um empresário que quer sonegar imposto. Acho que a sonegação, de uma maneira geral, ela é péssima. Mas o uso do laranja é muito oneroso. Eu vou citar mais um case que eu acho importante. Esse a gente viveu juntos, daquele empresário do interior aqui, que ele produzia de uma empresa têxtil e ele vendia o produto em lojas próprias. Ele tinha 30 e poucas lojas. Cada loja com agente cítrico
específico. Eu adorei Para não essa expressão. caracterizar. Agente cítrico. Muito boa. Para não caracterizar a formação de grupo econômico. Então, era uma e olha, E uma cada solução... loja era escrita no Simples Nacional. Exatamente, Bom, aí veio, nesse caso específico, veio um ônus novo. Nós alertamos, nós demos consultoria gratuita por 2 anos. E ele sempre atendendo aqueles que diziam aquilo que ele queria ouvir. Então, aí vale também um alerta para os nossos clientes, que aquele que fala o que você quer ouvir não está querendo te ajudar. Deixar bem claro isso. Neste caso que eu tô citando, por uma infelicidade, ele foi mal assessorado, ele pegou dinheiro ele conseguiu pegar dinheiro no mercado financeiro, apesar do agente cítrico. Só que ele teve, como ele era um risco mais alto, ele tinha que dar muito mais garantia. Então, em algumas operações de empréstimo, ele tinha 200%, 300% de imóveis em garantia. E a gente falou, olha, tua casa um dia vai cair e aí você vai perder muito mais do que você deveria. Por uma infelicidade, eu fiquei realmente muito chateado com isso, porque eu gostava desse empresário. Ele faleceu. E, bom, isso virou, desculpa a expressão chula, virou um padieiro, né? O final da história é que os agentes cítricos ficaram com as lojas, alguns tiveram imputações legais e denunciaram todo o esquema. Então a Receita retroagiu e onerou aqueles ativos, os poucos que ficaram livres. Os bancos levaram todo o patrimônio, porque tudo era alienação fiduciária, porque ele não pensou que ele poderia morrer. Os herdeiros ficaram... Eu vou dar um número aqui. O patrimônio dele estava na casa de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais foi tudo para o buraco, pelo uso do agente cítrico, pela falta de planejamento, pela sonegação. Esse é um caso clássico de que não vale a pena. Não sei se você quer citar alguma coisa nesse caso. Eu sou capaz de dizer que você ter uma regularidade fiscal hoje é como se fosse uma apólice de seguros. Porque você tem cobertura para aquilo que você tem de estrutura patrimonial ali e de dinheiro em conta. Essa estrutura dessa loja, o fisco descaracterizou o Simples Nacional de todas elas, dos últimos 5 anos, e tributou como se fosse o lucro presumido. Então, além das multas, né, foi caracterizado o grupo econômico e foi mudada a tributação, a forma de apuração daqueles tributos. E a empresa já estava ruim financeiramente, né, porque ela vinha sofrendo uma crise de mercado, né, a parte de tecelagem aí no Brasil, com concorrência com a China e tudo, historicamente tem tido muito problema de competitividade. E somou-se o problema de competitividade de mercado com essa questão dessa complexidade, o emaranhado de situações, porque ele tinha uma empresa que produzia, né, as roupas e tinha que distribuir isso dentro da cadeia das lojas que não eram do mesmo grupo econômico. Então, não era uma transferência de estoque para uma loja, né, que não gera tributação. Ele tinha que fazer a venda desse produto. E aí o dinheiro, o recebível estava em mais de 30 empresas diferentes e quando ele precisava tomar um dinheiro de grande porte para resolver o problema da empresa maior aqui, que era quem estava com muita dificuldade, ele não conseguia colocar toda essa movimentação que ele tinha para explicar o porquê que ele tinha que pegar esse dinheiro. E ele muitas vezes vendia sem nota para loja que era dele através de laranjas. Então, ele criou uma confusão tão grande dentro dessa estrutura que ele não tinha como justificar
até a necessidade do dinheiro que ele precisava tomar, porque ele não tinha isso de uma maneira formal. Então, isso acabou sendo a raiz, né, da falência desse grupo empresarial, que tinha lojas próprias, eram prédios próprios das lojas, e aqui em Piracicaba mesmo tinha uma loja grande na rua, né, Governador aqui, que é a rua principal do comércio da cidade, e ele perdeu todo esse patrimônio que levou, acho que 40 anos para ser construído. Então, por 40 anos ele teve a impressão de que estava constituindo um patrimônio, né? E ao final ele perdeu todo esse patrimônio e ainda ficou com dívida, né? Que é o pior. Ainda na linha do uso de laranja, da sonegação, alguns empresários colocam para mim que eles todos têm solução para tudo, né? Até que a coisa cai. Tem uma figura que eles citam bastante, que é aquele contrato social de gaveta, ou seja, eu estou usando o agente cítrico, então para me precaver de alguma coisa que acontecer com ele, eu tenho um contrato social de gaveta que não está registrado. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Que é uma solução brilhante, que todo mundo mostra, mas... Validade zero, né, Jaime? Esse contrato não tem validade alguma, mesmo porque esse contrato é a prova de que você está fazendo é errado, né? A partir do momento que você escancara esse contrato, você está afirmando que a estrutura que você utilizou foi para fraudar. Então, a validade zero. Isso daí, eu fazendo uma analogia, é a mesma coisa daquela criança, aquela criança bem pequenininha que se esconde atrás da cortina e fica o pezinho dela aparecendo ali embaixo da cortina e ela tá crente que ninguém tá vendo ela ali, todo mundo fingindo ali que ela sumiu, cadê a criança e tal, e a criança lá extremamente empolgada com a possibilidade dela ter sumido e ninguém tá vendo ela, mas na verdade todo mundo estava vendo ela, mas estava lidando como a criança e fingindo que não via ela ali. Então, são medidas que se apresentam como uma proteção para reversão em caso de... Um botão de emergência, né? Um botão de pânico ali. Opa, se o laranja me der um problema, eu vou na junta comercial e registro esse contrato aqui, alterando a titularidade da empresa. Só que isso não é um botão de pânico, um botão de emergência, né? É um botão de acionar antecipadamente a bomba relógio que ele tem na mão. Porque isso vai desencadear uma série de outras situações. Porque, por exemplo, digamos que essa pessoa tenha o nome sujo, né? Existem também muitas pessoas que quebraram e aí abrem empresa no mesmo ramo, no nome de parente, às vezes de filho. Que tem gente que usa o filho também como laranja, né? E ele não tem mais uma condição patrimonial formal, mas continua ostentando uma vida, né, estável patrimonialmente. Por quê? Ele está usando o laranja ali para operar as coisas dele. A partir do momento que ele tem um problema com esse agente cítrico, né, ele tem que assumir essa posição. E aí todos os credores dele vão saber que ele é, de fato, o dono daquilo. Então, toda aquela operação passa a responder também pelo passivo que ele já tinha anteriormente. Então, ele criou uma bolha em que ele depois se afundou dentro dela por conta de alguma situação que não está no controle dele, né, que esse agente cítrico pode ter causado um problema para ele e que ele não tinha o menor domínio sobre isso. Então, assim, o uso de contratos de gaveta, sejam eles quais forem, não tem efeito nenhum, prático nenhum. Muito pelo contrário. Tem efeito danoso. Né? Só tem o efeito danoso, verdade.